Bom dia, comunidade rara. Nós estamos aqui hoje em mais um Pod Raro. E hoje a nossa conversa é sobre uma condição que pode mudar a história de uma família inteira: a deficiência da síntese de ácidos biliares, que também é conhecida como BESD. Inclusive, a gente está chegando aí no BESD Day, uma data importante para tratar desse tema que a gente vai falar hoje aqui. Essa é uma doença muito difícil de reconhecer, pouquíssimo falada até agora, né? A gente, do universo das doenças raras, a gente tem as doenças raras e aquelas que parece que são ainda mais raras, né? Porque a gente fala pouco sobre elas. Ela é uma doença, mesmo até entre os profissionais de saúde, muito difícil de diagnosticar. E o diagnóstico precoce pode realmente salvar vidas, né? E hoje, para falar com a gente sobre isso, está aqui, então, do meu lado, a doutora Letícia Helena Lopes, pediatra, gastroenterologista e hepatologista pediátrica da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui para falar desse tema com a gente. Eu que agradeço, Regiane. Agradeço a você, na figura dos Muitos Somos Raros. É um prazer para mim estar aqui, podendo participar dessa campanha, né, de conscientização sobre esse tema, que é realmente, como você falou, bem difícil, né? Até para nós mesmos na nossa prática. Perfeito. Doutora, eu queria que você começasse contando, então, um pouco para a gente o que é exatamente, né, essa síndrome e por que, aliás, a síntese, e por que é tão difícil de ser diagnosticada ainda, né? E contar um pouco dessa trajetória e da jornada dos pacientes. Então, quando a gente fala de ácido biliar, né, Regiane, muita gente, né, população fora da medicina, não está acostumada a ouvir falar sobre isso, né? Sim. Mas todo mundo já ouviu falar sobre a bile, todo mundo conhece a bile do fígado, não é verdade? E os ácidos biliares, eles são um componente muito importante da bile, né? Então, eles são produzidos no fígado, né? E eles são transportados depois de produzidos para o intestino, onde eles serão ativos, né? Onde a gente vai ter a principal ação dos ácidos biliares. Então, no nosso fígado, os ácidos biliares, eles são produzidos a partir do colesterol. Certo. Tá? Então, nosso fígado pega o colesterol e, em várias etapas, ele vai transformando aquela molécula de colesterol até chegar nos ácidos biliares primários, que têm nomes difíceis, que são cólico e quenodesoxicólico. Certo. São produzidos ali. Mas são várias etapas necessárias nesse processo. Se eu tiver algum problema numa etapa dessas, né, ou se eu interromper a produção ou modificar a estrutura do que eu estou produzindo, o resultado final não vai ser o esperado. Então, eu não vou ter esses ácidos cólico e quenodesoxicólico. E qual que seria o resultado esperado? Qual que é a função desses ácidos exatamente? Por que é tão importante para o nosso corpo, doutora? Então, eles são muito importantes, porque, em primeiro lugar, a gente depende deles para que a bile flua bem para o fígado, do fígado para o intestino, né? Certo. Eles são importantes nesse sentido. Chegando no intestino, eles vão ser fundamentais no processo de digestão e de absorção principalmente de gorduras, né? Então, sem eles, a gente não tem uma boa digestão nem absorção das gorduras da dieta e nem das vitaminas que são lipossolúveis, né? Que dependem, né? Que tem esse componente de gordura. Que seriam então, quais vitaminas, por exemplo? A, D, E e K, né? Certo. Então, a gente vai ter uma consequência pela falta desses ácidos biliares, né, no intestino. Hoje em dia, Regiane, a gente já sabe que os ácidos biliares têm outros papéis muito importantes, né, no nosso organismo. Esses são os principais, mas existem outros muito importantes.
no controle de bactérias da nossa flora intestinal, né, da nossa microbiota. Então, eles têm importância como fator imunológico, né, de proteção de infecções, uma série de outros fatores que cada vez mais a gente, outros papéis, né, que cada vez mais a gente vai conhecendo e entendendo melhor, tá? Certo. E quando você tem uma deficiência, né, em alguma coisa nesse funcionamento, geralmente quais são os sintomas e aí como é que a gente chega até essa doença rara, na verdade? Então, aí o mais comum, né, a gente vê mais frequentemente na pediatria, porque é uma coisa que muito frequentemente vai acontecer cedo na vida, né? Então, muito frequentemente o sintoma vai ser um bebezinho recém-nascido ou nos primeiros meses de vida que vai aparecer com uma icterícia, né? Isso é importante da gente falar, porque, assim, é muito comum bebê ictérico, né? O que é a icterícia, doutora? Isso, a icterícia é quando a gente tem a coloração amarelada, né? Por acúmulo de bilirrubina, fica na pele e o branco do olho, a esclera, fica também amarelada, as mucosas. Isso acontece muito com os bebês, né, sim, doutora? A gente vê muito nos recém-nascidos e aí eles vão para aquele banho de luz, é isso? Isso. Então, essa icterícia dos bebês, ela é fisiológica, vamos dizer, né? Essa que acontece nos primeiros dias. Mas o que é importante a gente dizer? Que o bebê que fica mais do que 2 semanas ictérico tem que ser avaliado. Não pode ficar esperando, entendeu? Porque aquilo não é o esperado. O esperado é que ele se resolva antes, né? Que essa icterícia se resolva antes dessas 2 semanas. Geralmente em quanto tempo, doutora, o esperado? Geralmente até 10 dias, 1 semana, 10 dias, a gente já tem a maioria dos bebês... Voltando ao normal. Isso. Às vezes você vai ter bebês que podem ficar mais tempo ictéricos, mas passando de 2 semanas, é importante avaliar se essa icterícia não é um problema do fígado. Certo. Tá? E uma das formas da gente ver isso, Regiane, é avaliar as fezes do bebê, tá? Então, as fezes e a urina. O bebezinho pequenininho tem uma urina que, quando ele está bem, né, mamando bem e tudo, a urina dele é muito clarinha. Às vezes é como água, né? Certo. Quando a gente começa a ver um amarelo mais forte, isso pode ser um sinal de que essa icterícia seja um problema do fígado. Ou, ao contrário, quando as fezes do bebê ficam mais claras. Então, a gente precisa lembrar que o cocô do bebê, ele é um amarelo, geralmente um amarelo ouro, aquele amarelo forte. Certo. Né? Não é um amarelinho, uma corzinha pálida. Quando a mãe perceber que o neném está com as fezes mais clarinhas, um amarelo claro, e que ele está com a pele amarelada, isso pode ser um sinal de doença no fígado. Certo. E aí ela tem que procurar ajuda para fazer o diagnóstico o mais precoce possível. E normalmente, doutora, como é que acontece esse diagnóstico, né? Porque a gente está falando aqui da icterícia e a icterícia realmente é bastante comum em muitas crianças logo após o nascimento. Então, assim, a gente está dizendo, passou 15 dias, esse bebê continua, tem que ser avaliado. Mas isso ainda não significa também que ele, eventualmente, ele tem a BESD, certo? Não. Estamos longe ainda desse diagnóstico. Temos muitas coisas antes. Tem várias outras coisas que ele precisa ser avaliado antes. Sim. E aí, nesses casos, quais que são os mais comuns, né? E por que então, esse diagnóstico que vai chegar nessa doença rara, ele é tão mais complicado?
E uma outra pergunta, já aproveitando essa, normalmente os profissionais de saúde, eles já, passou 15 dias, eles já têm esse marcador e fazem essa avaliação, né, o pediatra, tudo, ou na verdade, às vezes isso acaba tendo uma jornada mais longa, até para outras doenças relacionadas que não necessariamente a doença rara que a gente está conversando aqui. Então, esse é um problema mesmo, porque as doenças do fígado, se você comparar, você mesmo levantou esse ponto. Se a gente tem tão frequentemente bebês normais ictéricos, é muito frequente a gente achar que o bebê que está com uma doença no fígado é um bebê normal e que com o tempo essa icterícia vai resolver. Certo. Né? Então, por isso é que a gente sempre fala a respeito desses 14 dias, né? A partir desse momento, mesmo que as fezes estejam coradas, que seja aquele amarelo escuro, se o bebê está ictérico, ele precisa ter uma dosagem da bilirrubina, né, total no sangue e das frações da bilirrubina. Porque a bilirrubina, que é um problema do fígado, ela é a chamada bilirrubina conjugada, que a gente dosa como bilirrubina direta. Certo. Então, toda vez que essa bilirrubina direta está aumentada, que a gente coloca um limite ali de 1 miligrama por decilitro, acima disso, esse bebê vai precisar passar por uma investigação. Certo. Tá? Para ver como é que se tem alguma doença no fígado. E quais são os exames normalmente? Então, normalmente a gente vai começar com os exames, né, que mostram as provas de lesão do fígado, né? Então, são as enzimas, a TGO, ou a a AST, ou TGP, ou a ALT, a gama-GT e a fosfatase alcalina, que são enzimas da via biliar, mais propriamente. E por meio de qual exame? Exame de sangue. Exame de sangue normal. Sim. Outros exames são aquilo que o fígado... os exames que mostram se a função do fígado está adequada. Certo. Então, a coagulação, né? A albumina. Então, é um conjunto de exames que a gente vai avaliar se o bebê tem uma doença no fígado. Certo. Para chegar no diagnóstico, né, vendo que a gente tem alteração nas enzimas hepáticas, aí é um caminho, às vezes, extenso, né? Até chegar ao diagnóstico. Até chegar ao diagnóstico. Que então, pode levar quanto tempo, normalmente, hoje em dia? Pode levar anos. Anos. Né? Pode, dependendo da disponibilidade dos exames, né? Que muitas vezes, para as doenças raras, a gente não tem uma disponibilidade, né? Pelo menos não no Sistema Único de Saúde ainda, né? Então, assim, é um percurso longo, mas a gente precisa, nesse primeiro momento, afastar principalmente as causas tratáveis. Certo. Né? Existem doenças que são tratáveis e que a gente precisa fazer o diagnóstico logo, tá? Então, mais frequente do que a deficiência de síntese de ácido biliar, por exemplo, é a atresia de vias biliares. E aí é um bebê que tem as fezes claras, né? Que não estão coradas, que tem aquela enzima lá, gama-GT alta, né? E que vai passar por uma investigação para avaliar se esse tratamento dele deve ser cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico, ele tem que ser feito nos 2 primeiros meses de vida da criança, para que ela tenha um prognóstico legal, né? Melhor. Com relação à deficiência de síntese de ácido biliar, mais propriamente, ela tem algumas características que diferem das outras colestases, né? A colestase é quando a gente tem algum problema na síntese ou na excreção dos ácidos biliares.
Então, na maioria das vezes, o que a gente tem é um aumento dos ácidos biliares no sangue, Certo. certo? Uhum. Mas na deficiência de síntese de ácido biliar, como eu tive um problema na produção, os ácidos que eu normalmente doso, que são o cólico e o quenodesoxicólico, eles estão baixos. Uhum. E isso é um problema. E nesse caso, doutora, quais são os sintomas que essa criança começa a apresentar, além da icterícia que a Além da gente comentou? icterícia, Uhum. ela pode ter baixo ganho de peso, porque ela não está conseguindo absorver a gordura. A gordura é muito importante, né? Uhum. Como fonte de caloria, de energia para o nosso organismo. Então, ela não ganha peso. Ela não ganha passa a não peso. ganhar peso. Ela pode ter diarreia pela perda da gordura nas fezes. Certo. Ela, com o tempo, vai desenvolvendo doenças ósseas, por exemplo, por conta, né, um risco aumentado de fratura, porque você não tem vitamina D, Uhum. né? Ela tem outras alterações pela falta das outras vitaminas, então alteração da coagulação, uma pele ressecada, pode ter alterações visuais, alterações neurológicas. É interessante, né, doutora? Eu estou pensando aqui, são sintomas, porque às vezes nas doenças raras a gente às vezes tem sintomas muito inespecíficos. Sim. Esse não é o caso aqui, né, de certa forma, porque você tem vários sintomas, por exemplo, a coloração, a icterícia, que é algo que você consegue observar, né? Passou de 15 dias. Aí diversas outras alterações nos exames, né? E alterações que são mais visíveis. Não tem ganho de peso, né? Começa a ter, de repente, uma pele mais ressecada. Mesmo assim, por que é tão difícil se chegar nesse diagnóstico? Existe uma confusão, a BESD é confundida com várias outras doenças ligadas ao fígado. É difícil, porque o que eu entendo é que o exame meio que traz essas informações. Ou tem algum outro exame que tem que estar associado para, de fato, a gente fechar esse diagnóstico? Não tem. É assim, como você falou, existem todos esses sintomas. Mas esses sintomas, dentro da raridade das doenças do fígado, eles são sintomas comuns. Tá bom. Então, a diferença entre essas doenças que causam a colestase na infância, ela é pequena, às vezes, clinicamente. De uma para outra. De uma para outra. Mas, vamos dizer assim, chegar a esse... o pai mesmo percebendo essas alterações, os pais, eles podem, a mãe, o pai, ele já olha e fala, não, é alguma coisa relacionada ao fígado. Sim, a gente Isso já dá para levar para esse caminho. Sim, é por isso que é importante falar sobre esse tempo de icterícia, sobre as fezes, para alertar justamente os pais e os profissionais de saúde para que isso não se perca, né? Para que a gente não perca tempo no tratamento dessas doenças. Que a gente poderia começar a tratar mais cedo. Com relação à deficiência de síntese de ácido biliar, ela tem uma característica que a difere das outras doenças colestáticas, que ela não dá um sintoma muito importante nas outras, que é a coceira, o prurito. Ah, perfeito. Tá? Então, eu posso ter E a gente tem que chamar atenção porque são doenças de causa genética. Certo. Toda doença genética, eu posso ter a mesma alteração genética que o meu irmão, por exemplo. Eu tenho um quadro clínico que às vezes é diferente dele. Certo. Né? Então, mesmo nesse espectro, a gente pode ter apresentações clínicas diferentes. O que também dificulta o diagnóstico. Certo. Né? Então, às vezes, esse paciente pode não estar ictérico. Certo. Isso talvez seja mais raro, mas é aquele paciente, então, que se for diagnosticado mais tardiamente, ele pode ser diagnosticado talvez só por alteração dos exames do fígado. Certo. Ou porque alguém palpou o fígado e ele está aumentado, entendeu? Mas sempre com aquela gama GT, a fosfatase alcalina normais, né? E aí ele pode se apresentar somente com as complicações desses quadros. Então, por exemplo, essa coceira forte, que ela é
mais comum. Ela Nas outras Nessa não colestásis, tem. no caso da BESD, ela não aparece. Não aparece. Aparecem quase todos os sintomas parecidos com as outras colestases. As consequências. Mas não, esse sintoma específico, ele não aparece quando a Não gente está aparece. falando da síntese aqui de Exatamente. deficiência de ácidos biliares. E aí, normalmente, qual é o exame que vai ser feito? É um exame genético? Essa doença ela é genética hereditária ou ela é uma doença genética? Qual que é o exame que vai ter que ser feito para que se realmente feche o diagnóstico? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a dosagem dos ácidos biliares. Então, eu tenho um paciente que tem uma doença no fígado, né? Com gama-GT normal, né? Com normal ou baixa. Mas eu tô vendo, ele tem uma doença no fígado, né? Os exames do fígado, os outros estão alterados. E aí, ele tem a gama-GT baixa, eu vou dosar, os ácidos biliares são normais ou baixos. E aí, o próximo passo é um teste genético. A gente poderia dosar ácidos biliares tóxicos, porque naquela produção em etapas que a gente comentou, eu não chego a produzir os ácidos que eu preciso, mas eu produzo alguma coisa que eu não vou utilizar. Perfeito. Essa alguma coisa são ácidos biliares tóxicos para a gente. Então, eles se acumulam ali no fígado e podem ser dosados também. Mas no Brasil a gente não tem essa possibilidade. Certo. Então, isso já é um complicador. Outro complicador é que no SUS a gente não tem a dosagem dos ácidos biliares primários, o cólico e o quenodesoxicólico. Então, se um paciente for fazer essa dosagem, ele tem hoje que fazer na rede particular. Certo. Isso é um outro complicador grande para nós, né? E aí, confirmado que ele tem uma doença hepática crônica com ácidos biliares normais ou baixos, o próximo passo deveria ser o teste genético. Certo. Tá? E aí também é uma outra outro dificuldade. Complicador. Porque a interpretação... bom, fora do acesso, que já às vezes é difícil. Sim, é bastante complicado. Então, que é um exame caro. É caro e é pouco acessível. Além disso, a gente ainda tem a interpretação desses testes, né? Sim. Então, muitas vezes a gente precisa da ajuda de um profissional, né, especializado. Certo. Que é o geneticista. Do geneticista, sim. Então, por isso é que a gente fala que para esse paciente, né, essa criança que está com uma hepatopatia crônica, uma doença hepática do fígado crônica, seria muito interessante que ele estivesse num centro especializado. Certo. Né? Ali a gente pode ter a assistência de outros profissionais, porque esse paciente não vai precisar só no médico, né? Exato. Geralmente, não só do hepatologista. Ele vai precisar de outras especialidades. Mas a gente tem centros hoje de atendimento espalhados aí pelo Brasil. O que é difícil, na verdade, é o paciente chegar nesses centros, Exato. né? No caso das doenças raras, a gente sempre vê essa questão. Mesmo você não tem no Brasil todo, mas tem alguns centros específicos, mas é muito difícil o paciente chegar até esses centros específicos. É difícil. E Ele tem uma jornada longa para isso. Quase todas funcionam mais ou menos desse jeito, né? Sim. E aqui a gente está falando normalmente de um paciente que chega hoje para vocês mesmo, quanto tempo ele leva para estar lá? Mais ou menos, assim. Ou pela sua experiência até agora com os poucos pacientes que vocês atenderam? Não. Então, demora, né? Mesmo aqui em São Paulo, a gente tem uma demora para o paciente chegar. Muitas vezes chega já com complicação da doença hepática crônica, né? Certo. Então, é aquele paciente que vai chegar cirrótico. Certo. Muitas vezes já com complicação dessa cirrose. Que idade, mais ou menos, doutora, normalmente? Então, aí depende muito, né? Certo. Mesmo porque as doenças, quando a gente fala de doença hepática crônica, né? Colestase crônica,
também são muito diferentes entre si, né? Então, eu tenho um paciente que, se ele chegar com 3 meses de idade, pode ser muito tarde para Para ele. ele. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, depende da doença. Às vezes, é uma criança que tem um quadro mais leve e isso vai demorar um pouco mais de tempo para chegar para nós e vai chegar com ela já com complicação. Certo. Então, por outro lado, como são doenças com apresentações, mesmo a mesma doença genética, né? Com apresentações clínicas diferentes, às vezes ela vai chegar na vida adulta. Certo. Entendeu? Entendi. Com alteração de exames do fígado. Perfeito. Então, assim, e sobre a deficiência de síntese de ácido biliar, propriamente dita, ela é muito, por conta de tudo isso que eu já te falei, da dificuldade de, inclusive, fazer exame, ela é muito subdiagnosticada, a gente acredita, né? Certo. Para o paciente que tem acesso a plano de saúde, que tem mais facilmente acesso a esses exames, talvez, né, ele possa ser diagnosticado mais precocemente. Mas aí a gente também precisa que o profissional que esteja atendendo esse paciente pense sobre a doença, né? Sim. Pense nesse diagnóstico, porque às vezes, como são doenças raras, muitos profissionais vão passar a vida sem ver um paciente, né? Então, é preciso estar atento e sempre lembrar que existe aquela doença para que a gente possa tentar fazer o diagnóstico. Que esse é um outro desafio, né? Esse fazer é um o outro paciente, fazer o profissional de saúde, na verdade, entender, ouvir a desconfiar de uma doença rara, porque muitas vezes é o que você acabou de comentar, ele não vai passar a carreira dele inteira, vai ver um caso, 2 casos, né? E, doutora... Mas assim, ele pode deixar de diagnosticar justamente porque ele não não está tão atento a essa possibilidade, né? E uma coisa também que a gente vê bastante, assim, no universo das doenças raras, né? Os pais, eles acabam peregrinando, né? Para se chegar num resultado, é bastante difícil. E depois que chega no resultado, o que a gente tem hoje disponível? Como que a gente trata esse paciente? Porque esse é outro desafio também dentro das doenças raras, né? É o acesso ao tratamento e saber se existe tratamento. Sim, né? Então, a deficiência de síntese de ácido biliar, hoje, aqui no Brasil, a gente já tem um tratamento possível, né? Que é a reposição do ácido cólico. Tá? Certo. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha. Então, como funciona esse tratamento, né? Eu vou repor um desses ácidos que eu estou deixando de produzir. E aí, a ideia é que ele possa ajudar na absorção, fazer aquele papel dos ácidos biliares no intestino, mas também, quando ele chega no intestino, né, o intestino percebe que a gente recebeu esse ácido e ele manda uma ordem para o fígado, fala, pode parar a produção? Sim. Porque o nosso organismo, ele tem uma economia inteligente. Certo. Se eu estou percebendo que eu não estou produzindo, que está fazendo falta alguma coisa, eu estou estimulando a minha produção. Só que, nesse caso, a produção não está legal. Ela é uma produção alterada. Então, eu estou continuamente produzindo aqueles ácidos biliares tóxicos. Certo. Né? Então, a ideia de repor o ácido cólico, né? Esses ácidos que a gente não produz, é justamente que eles façam o papel deles no intestino, né? Mas que também eles regulem a produção e diminuam a produção daqueles ácidos que são tóxicos. Certo. Então, a ideia é que a gente consiga diminuir, né? Com isso,
que se possa diminuir a lesão e a progressão da doença. Perfeito. Né? E nesse caso é para a vida toda. Pra É um vida tratamento que vai ter que ser... Para a vida toda. Ele tem que utilizar a vida inteira. Sim, O paciente vai teoricamente, utilizar a sim. vida inteira. Uhum. Obviamente, ainda, né, quando a gente fala de doenças genéticas, nem todo mundo responde da mesma forma. Né, para o mesmo tratamento. Então, alguns vão responder melhor do que outros, né? Certo. E aí, é importante acompanhar como é que o fígado do paciente está evoluindo, porque para a gente justamente estar atento às complicações que podem aparecer da doença hepática, e até saber quando é importante indicar um transplante. Perfeito. Porque isso pode ser a etapa final. Certo. Quando a gente quer tratar uma doença do fígado, né, que existe um tratamento, a gente quer que o fígado nativo, que a gente fala, o fígado da pessoa, ele dure bastante tempo, proporcionando a ela uma vida saudável. Perfeito. Se possível, durante toda a vida, né? É por isso que quanto antes a gente diagnostica e entra com tratamento, melhor. Porque a gente impede que a doença progrida, né? E a gente ganha tempo de vida daquele fígado, né? Certo. Mas, mesmo que o paciente vá para transplante, é importante a gente... Ele vai para transplante e vai ter que continuar, ou ele deixa de utilizar? Não, Aí ele deixa de utilizar a medicação. Sim. Entendi. Nesse caso, ele deixa de utilizar. Uhum. Agora, no caso do transplante, mesmo que ele vá para transplante, é importante que o paciente esteja sendo acompanhado num centro para que ele possa ter um bom momento de indicar esse transplante, né? Para que seja um transplante feito da melhor maneira possível também. Né? Para que esse paciente, com a medicação, esse paciente ele ganha muito em qualidade de vida. Qualidade, né? sem dúvida. Ele vai ter uma vida normal? Como que vai ser a vida desse paciente a partir do momento, se ele tiver um diagnóstico precoce, como que vai ser a vida desse paciente? Então, isso depende da resposta, né, ao tratamento. Mas, no caso da deficiência de síntese de ácido biliar, com a reposição, o que se espera é que ele consiga crescer, né? Ganhar peso, que ele não tenha as alterações ósseas, né? De fratura, raquitismo, as coisas que são decorrentes da falta da vitamina D. Que ele tenha os níveis de vitaminas normais, né? E a função do fígado também normal. Ou Preservada. seja, o que a gente quer é que seja uma criança, um paciente que tenha uma vida normal, que frequente a escola, Sim. que esteja inserido, né, na sociedade, que possa viver bem, com qualidade de vida. É o que a gente sempre busca, né? Com certeza. Mas é para isso, quanto antes a gente conseguir fazer um diagnóstico de Melhor. Qualquer doença, Sim, na verdade. sempre melhor, né? com certeza. Sempre melhor. E, doutora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o que você deixaria de mensagem para os pais, que são pontos importantes que eles precisam notar nessas questões que a gente conversou aqui e procurar, de repente, um médico, né, até de repente um hepatologista, quando percebe determinados sintomas, e para os profissionais de saúde também, o que um profissional de saúde precisa observar quando essa criança chega para ele. Certo. Então, para os pais, eu queria primeiro deixar uma mensagem otimista, né? Porque por mais que às vezes eles se sintam sozinhos, né? Tem muita gente trabalhando para que as coisas deem certo, para que os filhos deles possam crescer bem e saudáveis, né? A gente tem muita gente em vários ramos da medicina, da ciência, trabalhando para isso, e as coisas acontecem, né?
Regiane, as coisas na medicina andam muito rápido, Sim. né? Cada vez mais, né? Graças rápido, a Deus. E a gente tem diagnósticos hoje que há poucos anos atrás a gente não conseguia fazer, né? Uhum. Mas que eles estejam atentos primeiro a isso, num bebezinho muito pequeno, né? O recém-nascido, nos primeiros meses de vida, essa questão da icterícia, isso chama muito atenção, isso é muito importante que eles estejam atentos. A cor das fezes dos filhos deles, então sempre lembrando que tem que ser, né, um cocô com uma cor forte, Sim. não pode ser clarinho, né? E que a criança maior, né? Que aquela criança que não está ganhando peso bem, que não está crescendo bem, ou que tem muita... não no caso da deficiência de síntese sal-biliar, mas nas outras doenças do fígado, que tem prurido, que tem coceira, isso é um sinal de doença do fígado. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser um sinal. Que ela, então, procure o pediatra primeiro, né? Para que possa ser encaminhada para um centro de referência se o pediatra identificar uma doença no fígado. Perfeito. Né? Para os profissionais de saúde, né, meus colegas médicos, o que eu tenho para dizer acho que é importante essa atenção também, nesse primeiro momento, para o diagnóstico das hepatopatias, né, na primeira infância, né? Essa icterícia que não deve perdurar, e se ela é colestática ou não, então se ela é causada por aumento de bilirrubina direta. E no caso, para que eles lembrem da deficiência de síntese de ácido biliar naquelas crianças que têm a colestase, né, tem então bilirrubina aumentada, ou tem nas crianças maiores alterações das enzimas hepáticas com gama-GT normal, sempre, né? E que com a dosagem de ácido biliar sérica normal. Então, nesse caso, eles têm que pensar na deficiência de síntese de ácidos biliares. Perfeito. Doutora Letícia, muito obrigada. Foi muito esclarecedor para a gente. Então, a ideia aqui do nosso espaço é trazer sempre muitas informações, porque dentro do universo das doenças raras, as pessoas realmente ficam muito perdidas quando elas se veem, né, numa situação assim e com dificuldade, muitas vezes, de conseguir o próprio diagnóstico, né, do sistema de saúde. Então, te agradeço muito pela participação. Eu que te agradeço. E te parabenizo também muito obrigada. Pelo trabalho. Acho muito importante, né, esse trabalho de conscientização, de levar informação de boa qualidade. Certeza. Né? É muito importante porque a comunidade rara fica muitas vezes perdida mesmo, né? Sem essas informações, e com os médicos isso também acontece. A gente sabe, a gente ouve muitos médicos falarem sobre essa questão de, nossa, eu não tenho uma doença que às vezes eu vou ver uma vez na história, na minha história inteira como médico, pode né? ser aquele que vai fazer a diferença. Mas pode ser justamente aquele que vai olhar para aquilo e vai conseguir trazer esse diagnóstico que é tão esperado pelas famílias, né? Eu te agradeço bastante e espero vocês no próximo Pod Raro. Obrigada, doutora.